Superintendente. Vai, antes que eu seja judicioso a respeito, me dê um breve histórico do Flores de Lima. Superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima, é o mesmo que deu aquele primeiro veto ao ex-presidente Lula no pedido para conseguir um helicóptero para levá-lo ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, que morreu em janeiro desse ano. O delegado assumiu o comando da corporação, é o superintendente, o comando da corporação no estado em fevereiro. Substituiu Maurício Valeixo, que foi nomeado diretor-geral da Polícia Federal pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, desde fevereiro, ele comanda a Polícia Federal no Paraná. E tem uma coisa que eu quero acrescentar aí. Amigo pessoal do Sérgio Moro, mais do que o Léo Índio é amigo pessoal do Carluxo. É o braço do Sérgio Moro. É a voz do Sérgio Moro. É a alma do Sérgio Moro. Então já cometeu aquela indignidade. Já cometeu aquela indignidade que contraria a lei de execução penal, que foi impedir o Lula de ir ao velório do irmão. Deu uma desculpa cínica. Todos os nossos helicópteros estão em Brumadinho. Como a dizer, quem é você, Lula, em face das vítimas de Brumadinho? Demagogia barata. Barata não, cara, né? Porque mexe com a vida das pessoas, dos que perderam entes e também mexe com direitos fundamentais. E agora, quem pediu a entrevista, e a entrevista que foi autorizada, foram a Folha e o El País. Só faltou... E talvez não tenha faltado, porque eu não vi toda a fala do delegado, ele dizer que ele faz isso em nome da liberdade de imprensa. Ora, a entrevista é de quem pediu. O direito de conceder entrevista existe. Que tinha sido tolhido lá atrás pelo Luiz Fux. E, by the way, ninguém ali falou em censura. E ali era censura prévia. Porque a decisão do Fux não só não pode dar entrevista, como se deu, não pode ser publicada. Censura prévia. Não vi ninguém reclamar. Exceção feita aos veículos que pediram entrevista, ninguém reclamou. Quando se tratou de tirar agora uma matéria que nascia de um vazamento criminoso do ar, aí apareceram as parcas da liberdade de imprensa. Aí você, Reinaldo, eu nos dois casos falei pro Blix, não tente me pegar por aí porque ninguém vai. Embora nesse segundo caso não fosse censura prévia, eu me opus à decisão de retirar do ar. Até porque transformava em vítima quem vítima não era. Além de tudo, contraproducente. Agora... O Luciano, é o nome do doutor? Luciano o doutor Flores. Luciano Flores de Lima. Doutor Luciano Flores de Lima. O senhor decidiu obrigar o Lula a dar entrevista a quem ele não queria conceder entrevista, é isso? Ah, não, mas as perguntas só seriam feitas pela Folha de São Paulo e pelo El País. Os outros acompanhariam. Sim, mas acompanhariam e editariam a entrevista como bem lhes desse na telha. Inclusive veículos que foram contrários à entrevista do Lula. Ora, doutor! Então aqueles que fizeram editoriais contra a entrevista do Lula estariam presentes à entrevista do Lula, a que eles se opunham. Mas este ainda é o aspecto lógico ou ilógico da decisão. Eu me atenho a outra coisa. Eu, Reinaldo Azevedo, o Gatoso, o Fábio Cuba, o Vólio Bene, a menina Má, nós somos cidadãos. Sim. A gente pode fazer a velha história, tudo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, a gente pode. E tem sempre a minha piadinha.